Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscrevam aí nas plataformas YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Bom, assunto agora é o jogo de amanhã. Quarta-feira, 19 horas, salvo engano. Agora me deu um branco. No Mineirão, portões fechados, Cruzeiro e Vasco, né? E notadamente, nós estamos aqui para falar de Vasco, né? Até porque nosso fechamento em Minas é Galo, como é o Palmeiras de São Paulo, como é o Grêmio no Sul, como é o Bahia na Bahia, como é o Coxa em Curitiba. Acho que acabou, né? É isso aí. Palmeiras, Galo, Bahia, Grêmio e Curitiba, isso aí. Bom, e Botafogo no Rio de Janeiro, né? Que o Botafogo vem se tornando, como já soltei aqui em vídeos, né, amigo da onça. Mas tudo bem, vamos lá. Supostamente, né, o time já estaria escalado para amanhã, com Pumita na direita e alguns dizendo que o Rossi na direita e o Peck na esquerda, com o Verratti no meio. Vai se manter o 4-3-3, né? Porque tanto o Rossi como o Peck se jogarem na frente, né? Se as expectativas, né? Se as notícias se confirmarem, né? Rossi e Peck, será um 4-3-3 e novamente vamos ter aí um buraco no meio de campo que vamos sobrecarregar demais para Paulinho e para Shed na marcação, com o Zé Gabriel bastante fixo lá atrás, ajudando os dois zagueiros Medel e Maicon, né? Mais do mesmo, ok. Mas eu não quero falar sobre isso não, eu quero falar sobre o seguinte. O Peck rende mais pela direita. Todas as vezes que eu abri aqui a minha boca para falar sobre campo e bola, sobre ataque, os senhores me viram sempre falando que o Peck rende mais ou só rende pela direita, né? A maioria dos gols que ele faz, a maioria dos gols que é feita pelo Vasco, quando o Peck atua, é com o Peck pela direita. Foi assim no último jogo contra o Botafogo, né? Foi assim no último jogo contra o Botafogo. O Peck leva para a direita, contra o Botafogo não, contra o América Mineiro, perdão, contra o América Mineiro. E cruza, Verratti, faz 1-0. Bom, dito isso, tirar o Peck da direita e botar na esquerda e botar o Rossi, tudo bem, vamos ganhar o Rossi pela direita. Mas teremos um outro problema. Qual o problema? Os times vêm jogando bastante vezes com pontas, né, com os pés trocados, para que eles possam cortar para o meio, chamando a marcação, porque ele pode progredir, como fez o Paulo Henrique. No jogo contra o Botafogo, né? No gol contra o Botafogo, 1-0. Então ele puxa para o meio, quebra para o meio, corta para o meio, chama a marcação e alguém faz a ultrapassagem. É isso que os times vêm fazendo aí. O Bragantino fez muito isso contra o Botafogo, já falei aqui, vi esse jogo, vi e revi esse jogo, né? Que o Botafogo estava ganhando e depois sofreu o empate. Então, colocar Rossi e Pumita na mesma linha de jogo vai impedir que um dos dois faça ultrapassagens, vão bater cabeça, né? Porque o Pumita ele não vai até o meio de campo e para, ele continua. Ele é um ala, não um ponta. Então eu acho que a gente perde aí essa ultrapassagem do Pumita e a entrada, a construção pelo meio com o Peck. Porque no 4-3-3 tem que ter pontas construtores e que preencham o meio, construindo notadamente na transição ofensiva ou no bloco ofensivo, quando não for uma transição, quando o Vasco retoma a bola lá na frente. Tem que haver esse preenchimento de espaço, essa função que é exercida no meio de campo, com ataque e defesa, deslocamento, abertura de espaço, quebra de linhas, né? Tanto é que tem jogadores que ficam só... Tem jogador que é só ficar balançando, toca a bola para cá, toca a bola para lá, esperando ter uma abertura, né?
algum back, algum ala, algum lateral, algum meio de campo, algum volante que tenha dado brecha, que tenha dormido na história, alguém entra e faz o gol aí. Foi assim. O Alan Patrick, nos 2 gols que o Vasco sofreu contra o Inter em São Januário, o Alan Patrick ficava balançando, e em dado momento pela esquerda ele cruzou, o cara fez o gol, e no segundo gol da entrada da área ele deu uma cavadinha, o cara entrou e fez o gol, né? Ficava ali balançando. Por isso que eu venho pedindo aqui, Alan Patrick no meio de campo, né? Já que o Rafael Veiga é muito caro, né? Caio Alexandre do América Mineiro, perdão, do Fortaleza, vocês veem que o Caio Alexandre joga no América Mineiro. Caio Alexandre do Fortaleza, Mastriani do América Mineiro, centroavantão, e outros aí, que eu já venho falando aqui ao longo do tempo, né? Várias situações que podem ser feitas. Então, voltando aqui para o esquema, para não perder o foco, né? A gente pede a ultrapassagem do Pumita, que é forte nisso, se o Peck jogar pela direita. E o próprio Peck não vai jogar pela esquerda, ele é fraco pela esquerda. Então seria a situação de colocar o Marlon pela esquerda ou o Eric Marcos, né? Eu não sei, está machucado, está lesionado. Então seria tentar colocar algum outro jogador ali. A gente não tem. Nosso banco ele é pateticamente patético. Nós temos no banco hoje Marlon, Rossi e Jair. Não tem mais ninguém para mudar o jogo. Tem o Barros, mas é volante. E etc, né? Poderia-se tentar colocar o Piton na esquerda. O Vasco já tentou isso aí, já colocamos o Piton lá na frente. Ele não tem essa característica de ultrapassar, de fazer 1 contra 1. Ele pega a bola, avança e cruza. Então não adianta colocar o Piton na frente, como já fizemos, como já colocamos, né? Então o caminho é pensar melhor nas vezes que eu falo aqui. Peck pela direita e pela esquerda, podendo ser o Marlon, né? Porque não temos outro momento. Ou então, o nosso amigo o nosso amigo Payet, que não joga, né? A gente pode colocar ele como 4º homem de meio de campo, mas mais fixo ali, de um pouquinho da meia-lua para dentro dos caras, né? Jogando ali, num falso 4-3-3, ou num falso 4-4-2, melhor dizendo, num falso 4-4-2, né? Ele ficando um pouquinho como atacante, mas esperando a boa de puxar o contra-ataque, como fez contra o Fortaleza, salvo engano, junto com o Peck e com o Verratti. E o Verratti saindo um pouco menos, que o Verratti sai demais, né? Então, nessa questão aí de ultrapassagem, de perder um jogador aqui, perder um jogador ali, é muito importante que a gente não demole pro azar, né? Que a gente atue aí numa situação que a gente possa ter chance de fazer o gol, né? Com ultrapassagem do Pumita. Porque o Paulo Henrique, mal ou bem, ultrapassava às vezes, mas o Piton nunca ultrapassa. Inclusive, quando o Eric Marcos jogou, ele ia ter o Eric Marcos, os dois ficavam ali presos na marcação tripla ou quádrupla do time adversário. E não tinha ultrapassagem, não tinha 1 contra 1, porque o próprio Eric Marcos é jogador de 1 contra 1, como é o Rossi, jogador de 1 contra 1, né? Ele tem um bom drible em distância. Tem até um contra 1 bom. Lembra do Marcelo lá, que ele quebrou a espinha do Marcelo contra o Fluminense? Ele não tinha muito para onde correr, ele só deu o drible e cruzou, né? Então a gente tem que pensar nessas situações aí. O Vasco não pode ficar aí à mercê de ficar com o Rossi e o Pumita engessados, sem ter uma construção por dentro, só com 2 meio de campo aqui, levando um calor, como levamos aí do Cuiabá, do Goiás, do Botafogo, com relação ao do América Mineiro, com relação ao meio de campo que é falho. Então a gente tem que pensar nisso aí, né? E para fechar aqui o vídeo, eu vou falar uma coisa muito legal que eu vi ontem, né? Salvo engano, no TikTok. O Zico, em 80, salvo engano, em 80, não sei se é 80, agora não importa. Quando o Roberto Dinamite voltou lá da Espanha, ele fez um jogo contra o Corinthians, onde foi Vasco 5-1. Um Corinthians com 5 gols de Dinamite. Agora já me fugiu se foi 5-1 ou 5-0. Mas não importa. 5 gols do Dinamite contra o Corinthians, né? E o Corinthians com timão, né? E o Zico não jogou pelo Flamengo contra o Bangu, que era preliminar desse jogo, que estava machucado, mas ele foi para o estádio. E ele quis ficar para assistir Vasco e Corinthians, esse amistoso
depois do jogo do Flamengo e Bangu. E o Zico falou uma coisa muito interessante, abre aspas, me dei bem, fecha aspas. Ele ficou lá, segundo as palavras dele, né? Vi 5 gols, vi um belíssimo jogador, vi um amigo voltando da Espanha com o melhor futebol que ele tinha ou passou a ter, né? Depois que saiu do Brasil. Então é muito legal ver o Zico, né? É um jogador que a gente respeita, todo vascaíno respeita o Zico. Como todo flamenguista também respeita o Roberto. É difícil você encontrar um cara que não respeite o Roberto, né? No pior das hipóteses, como pessoa, né? Mas na maioria como jogador e vice-versa. O Zico também, como pessoa, junto com o Roberto, 100%, e como jogador, 1000%, né? E a gente não pode esquecer aí, tá? Que o Flamengo também nos deu aí 3 jogadores, né? De caráter, honrados, Bebeto, Tito e Andrade, que nos deram um título brasileiro, nos ajudaram com o título brasileiro, juntamente com o Sorato, né? O Boiadeiro, no Brasileiro de 89, ganhado no Morumbi, né? E esse respeito, essa idolatria, essa amizade que tem, essa adversidade, né, como adversário, e não animosidade como inimigo, né? Isso tudo aí foi desencadeado pelo Eurico Miranda, que é mais uma herança podre do Eurico Miranda aí, né? Bom, para fechar aqui então o vídeo, amanhã o Vascão tem que partir para dentro, né? Se essa for a escalação do Vasco aí com o Pumita na direita e o Rossi na direita, ok, vamos ver o que dá. Mas por favor, Ramon Dias, veja mais o meio de campo aí, tá? Que a gente fica capenga. É como quem soltou pipa, uma pipa despicando para um lado, despicando não, dando de lado, né? Você tem que fazer um furinho do outro lado para passar o vento, para ela ficar isda. Então o Vasco não tem como fazer furinho do outro lado para igualar, que a gente está capenga, a gente não tem meio de campo. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.